Olá pessoal, no Papo Dedilhado de hoje eu vou passar os macetes aqui para você dar início aos seus estudos no violão corretamente. Vou falar dos erros que acontecem quem está começando a tocar e claro, vou dar umas dicas aqui para você não cometer esses erros. Então se liga aí, porque esse bate-papo de hoje está show de bola. Olá pessoal, bem-vindos ao nosso Papo Dedilhado de hoje. Eu sou o arranjador e professor Marconi. Não esqueça de dar um like aqui embaixo, compartilhe esse papo com a galera toda aí. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho. E não esqueça também de hypar esse vídeo que é muito importante. Quando a gente começa a estudar violão, acaba cometendo vários erros e acaba atrapalhando o nosso desenvolvimento no futuro. Então hoje eu vou falar alguns erros aqui e vou passar umas dicas também para você não cometer, principalmente quem está começando a tocar violão, para você tirar um som limpo, mais bonito e fazer os acordes mais bonitos. Tudo isso depende de uma série de detalhes aqui que eu vou passar, dicas e macetes. Eu tenho certeza que vocês vão gostar e vai melhorar 100% aí a sua desenvoltura no violão. O primeiro erro que acontece quando a gente está tocando violão é pegar o acorde ou até mesmo querer fazer algumas notas no violão de qualquer jeito e o som não fica bonito, fica ruim. Por exemplo, muita gente começa e não sabe por que o som fica desse jeito, ó. Ou assim o acorde, ó. O som não sai do violão. Porque, na verdade, a pessoa que não tem conhecimento e começa a estudar sozinha, por exemplo, ele acaba colocando os acordes num lugar errado, os dedos no lugar errado. Então, aqui no violão tem um posicionamento correto para você colocar os dedos para o som sair mais limpo. Então, olha a diferença do som limpo para o som de quem geralmente começa a tocar, fica aquele som mais sujo, o som mais limpo, ó. Agora o som sujo. Ó. Tá vendo esse som? Porque você está colocando o dedo no lugar errado. O som do violão, ele sai desses ferrinhos aqui que nós chamamos de traste. Então você tem que chegar o mais próximo possível dele para o som sair mais limpo. Então a primeira dica é essa aí. Pare de tocar mais atrás do traste. Então é aqui que a gente toca, na frente, encostando, quase encostando no traste, ó. Olha o Ré. Agora, voltando, olha a diferença, ó. Entendeu por que seu som às vezes sai desse jeito? Então é questão de localização dos dedos, ó. Isso serve também para você fazer solos também. Então vai fazer um solo, iniciar um solo pequeno, pode ser o mais simples possível, mas você tem que colocar o dedo no lugar certo. Vou fazer um solo simples aqui, ó. Ó. Fica ruim agora, para frente, ó. Bem pertinho do traste, tá vendo? Se eu colocar aqui atrás, ó o som. Agora, viu a diferença? Olha que dica legal aí para quem está começando. Então, dá uma acertada nisso aí, que eu vou passar a próxima dica. A segunda dica para o som também sair mais bonito no violão é você tocar no bordão corretamente do acorde. Muita gente acha que é um erro que pode tocar em todas as cordas, qualquer acorde. Não é bem assim. Cada acorde tem que ser um bordão diferente. Então, por exemplo, o Ré, o bordão dele é a quarta corda, ó. Você não pode chegar, utilizar aqui o acorde de Ré e tocar em todas as cordas, ó. Tá errado. Aí fica um som sujo. Não é isso. É só da quarta corda para baixo. Então você tem que dar uma estudada aí para limpar o som. O Ré, o Dó é na quinta. Olha o som, como é que foi bonito. O Lá também é na quinta. Entendeu? O Mi, aí você pode tocar em todas as cordas, porque o Mi, o bordão dele é a sexta corda. Então você tem que analisar cada
acorde caso a caso. Então, para você ir limpando o som. Naquele primeiro caso, aquela primeira dica, você chegar o dedo para frente, já limpa o som e também tocar agora na corda mais grave, correta, que pertença ao acorde. Então se liga aí, vai limpando esse som aí que eu vou passar mais uma dica. A terceira dica é você saber trabalhar bem a distribuição, a colocação dos dedos na hora de montar os acordes. Muita gente acaba também fazendo de qualquer jeito e acaba atrapalhando. Precisa fazer um outro acorde perto daquele acorde que você está fazendo e acaba não dando muito certo porque a distribuição dos seus dedos, a colocação dos dedos não está adequada. Por exemplo, Lá maior. Se eu fizer o Lá maior desse jeito, fica muito mais fácil de eu trabalhar com outros acordes. Agora eu vou fazer da forma errada, ó, com o dedo 1, 2 e 3. Esse dedo aqui ficou livre. Mas se eu quiser, por exemplo, fazer um Lá menor, esse aqui é Lá maior. Se eu quiser fazer um Lá menor, esse dedo já vai me atrapalhar, porque eu tenho que trocar toda a estrutura para eu fazer isso aqui, ó. Viu o que eu fiz? Eu estou aqui, eu tive que montar tudo, ou desmontar, melhor dizendo, e depois montar tudo de novo. Agora, se eu estou com o dedo correto, que é dedo 2, 3 e 4, esse dedo está livre para eu fazer um Lá menor, se eu quiser, um Lá com sétima maior. Por exemplo, Lá maior. Aí eu quero fazer um Lá menor. É só tirar esse dedo aqui e colocar esse, é muito mais prático, ó. Então, isso tudo você precisa levar em conta para você tocar mais rápido, ter mais agilidade e mais destreza, velocidade aí e perfeição. Então, ó, Lá menor. Lá com sétima maior, Lá primeiro. Agora Lá com sétima maior, só faço isso, ó. Desço um dedo e coloco o outro. Fica muito mais prático. Então, essa ideia aí vale muito a pena você treinar. Muita gente faz o Mi menor com o dedo 1 e 2 aqui, ó. Fica esses dois dedos aqui, meio sem saber o que fazer, ó. Se eu quiser fazer desse Mi menor, a música faz um Mi maior, por exemplo, pode acontecer, uma mudança de tom. Você tem que tirar os dois dedos e fazer isso tudo, jogar esses dois dedos aqui e botar aqui. Então é muito mais fácil você colocar já o dedo 2 e o dedo 3. Se você precisa fazer um Mi maior, já está aqui o dedo, ó. Muito mais prático. Então, em cima dessa ideia da colocação dos dedos da forma correta, eu vou fazer Dó maior, Ré menor e Sol com sétima, colocando os dedos corretamente. Dó maior, dedo 3, dedo 2, dedo 1. Dó maior. Eu vou fazer o Ré menor usando dedo 1, dedo 2. Muita gente colocaria dedo 3 aqui e faz desse jeito. O acorde fica correto? Fica. Mas esse dedo mindinho ficaria sem utilidade nenhuma. Então o certo é você trocar esse dedo 3 aqui e colocar o dedo 4. Deixar o dedo 3 livre. Por exemplo, tá? Fazer uma cadência aqui, fugindo um pouquinho desse Dó, Ré menor e Sol 7. Ó. Se eu quiser usar esse dedo 3, fica livre, ó. Viu a ideia? Eu vou trabalhando. Se o dedo em cima do Ré menor, os dedos, melhor dizendo, estivessem daquele jeito, eu não conseguiria fazer isso com facilidade. Então, a colocação do dedo é muito importante. Agora, voltando para o Dó, ó. Facilidade que eu tive para fazer o Sol com sétima partindo do Ré menor, que o dedo já estava aqui, eu só troquei, estava aqui e fiz isso, subir o dedo 2, o dedo 3 e fiz o Sol com sétima. Com isso, facilita até você montar os acordes, principalmente quem está começando a aprender a fazer os acordes, porque tem essa dificuldade, porque tem alguns acordes que são mais difíceis, né? Mesmo sendo sem pestana. Por exemplo, o Dó. É difícil para quem está começando. O próprio Sol com sétima que eu fiz aqui. São acordes mais difíceis. Mas essa última dica que eu vou passar para vocês vai ajudar bastante. Muita gente também faz errado
começando os acordes, iniciando a colocação dos dedos do agudo para o grave. Por exemplo, Dó está aqui. A pessoa começa aqui, ó. Tá errado começar de baixo para cima, porque a gente quando toca, a gente toca de cima para baixo com a mão direita. Então você também tem que começar a colocação dos dedos de cima para baixo, tá bom? Vai chegar um ponto que vai ficando automático, parece até que você está colocando isso junto, ó. Mas se for colocar em câmera lenta aqui, esse começa primeiro e assim vai. Não assim, tá bom? Então, dá uma treinada aí. Tudo isso vai melhorando. Desde a primeira dica que eu passei, a segunda, a terceira e essa última. Todas essas coisas, com certeza, vai fazer você iniciar bem o seu estudo aí no violão. Então, se dedique aí, estude que vai dar certo, tá bom? Gente, um forte abraço a todos, que Deus abençoe. Não esqueça de dar uma força pra gente, dando um like aqui embaixo. E compartilhe também essa aula com a galera toda aí. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho. E não esqueça também de hypar esse vídeo, que é muito importante. Galera, um forte abraço a todos, que Deus abençoe. Até o próximo bate-papo aí, se Deus quiser.